Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua história, a tua família e todos os teus familiares. É um prazer imenso poder compartilhar contigo a bendita palavra de Deus. Você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir, eu não sei aonde, não sei que horário, que momento que você vai se deparar com essa palavra. Mas eu creio na palavra de Deus que Deus vai fazer a obra em tua vida. E o tema da mensagem de hoje seria a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. O que significa isso? Você que está em casa, você está no trabalho, eu gostaria que você tivesse um tempinho para ouvir da parte de Deus uma palavra que vai falar profundamente ao teu coração nesse dia de hoje. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a nenhuma religião, você é nosso convidado a ouvir da parte de Deus essa palavra. Abra aí as escrituras, a Bíblia Sagrada aí, em Romanos capítulo 8, no versículo 1. Nós vamos estudar um pouco, vamos ouvir da parte de Deus, que Deus quer nos falar nesse dia de hoje. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim a bendita palavra de Deus, aqui em Romanos 8, versículo 1 em diante. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe o que as Escrituras estão me chamando a minha atenção e a tua atenção. Começa o seguinte, dizendo, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2. Por quê? A lei do Espírito é de vida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O 3. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela a carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Louvado seja Deus. No versículo 4, aleluia. Só acompanha aí, você que é espírita, você que é católico, pode acompanhar também, tanto na Bíblia católica como na Bíblia evangélica. Observe, no versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja que as Escrituras estão nos trazendo essas informações, dizendo que nós não podemos andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, a vontade de Deus. E diz o seguinte, no versículo 5, porque os que são seguindo a carne, porque os que são segundo a carne, inclina para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Observe também que existem duas inclinações, né? Aqui no versículo 5 de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Observe que as Escrituras estão me chamando a atenção. Com certeza, você que também que vai nos assistir, Deus está falando ao teu coração, através desta palavra, dizendo que, olha, existe duas inclinações. No versículo 5, porque os que são segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne, ponto. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte. Observe que a inclinação da carne, aqui no versículo 6, dizendo que toda pessoa que se inclina para as coisas da carne é morte. Morte espiritual aqui, quando você for analisar e se aprofundar nessa passagem, morte espiritual. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Observe que quando, se você se inclinar para as coisas da carne, você estará morrendo espiritualmente. Mas se a inclinação é para o Espírito de Deus, terá vida e paz. Versículo 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quer dizer que você vai
criar uma inimizade, você vai se lutar com Deus, você vai se tornar-se um inimigo de Deus. Toda pessoa que se inclina para as coisas da carne. Aí você pode nos fazer uma pergunta, mas o que significa isso? Né? O que quer dizer inclinação da carne? O que é isso? Às vezes, para nós que somos cristãos, às vezes nós entendemos com facilidade essas coisas, mas a pessoa que não tem sente essa dificuldade de compreender essas coisas, eu gostaria que você fosse só uma passagem aqui lá em Gálatas, no Evangelho, né? Lá em Gálatas, para a gente entender o que significa quando as Escrituras falam sobre carne. O que significa isso? Às vezes você sente essas dificuldades de entender essas coisas. Eu gostaria de dar um pulinho lá em Gálatas, para a gente entender essas coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Então, como eu tinha falado, aqui em Gálatas capítulo 5, no versículo 16, vai trazer uma profundidade naquilo que nós estávamos relatando a respeito sobre a carne. O que significa isso? O que isso que nos agrada a Deus? O que significa isso? Eu vou te explicar o que significa. Digo aqui no versículo 16 de Gálatas capítulo 5. Aqui você já depara com essa passagem aqui, dizendo aqui as obras da carne e as obras do Espírito. Portanto, existem os dois. As obras da carne e as obras do Espírito. Diz assim a palavra de Deus aqui no versículo 16. Digo, porém, olha, ponto, andais em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Veja a própria escritura, a própria palavra de Deus, ela está nos dizendo, dando essa dica. Olhe, andai em espírito. Está dizendo a opção, olhe, ande em espírito, para que você não venha cumprir ou andar da forma da carne, na obra da carne. No versículo 16, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro, para que não faça o que quereis. Existe uma luta contínua, constante, dentro de cada um de nós. Essa luta é uma luta que dentro de nós, que é a nossa natureza, que não agrada a Deus, e existe também outra natureza dentro de nós que é para agradar a Deus. Portanto, existem essas duas naturezas dentro do ser humano, né? Para que nós venha agradar a Deus, tem de estar andando conforme a verdade, a palavra de Deus. Se caso ao contrário, nós estaremos, né, desagradando a Deus. Aí diz o seguinte aqui no versículo 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí no versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulações, ira, beleja, decisões, heresia, versículo 21, inveja, homicídio, bebedice, grotonaria, coisa semelhante a esta, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tal coisa não herdarão o reino de Deus. Observe que a própria palavra de Deus está dizendo, trazendo para nós essas informações, e no final ela nos dá a sentença. Para se nós viver desta maneira, teremos essa sentença, que não vamos herdar o reino de Deus. E para que nós venhamos herdar o reino de Deus, tem de o quê? Abandonar essas coisas. No versículo 22, aí vem aquelas coisas que agradam a Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há leis. Olha, versículo 24. E os que são de Cristo crucificam a carne, com suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andamos também
em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando um ao outro, invejando um ao outro. Aqui está a receita. Né? Deus nos dá a receita da vitória, tanto para mim como para você, no dia de hoje. Glória a Jesus. Aqui eu já aqui, em nome de Jesus, já expliquei o que significa as obras da carne ou a inclinação da carne, conforme a palavra de Deus está nos ensinando para mim e para você. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Voltando aqui para Romanos capítulo 8. Glória a Jesus. Né? Romanos capítulo 8, no versículo 7, como eu estava te dizendo. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita às leis de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo, você que vai nos assistir esse vídeo, eu não sei que horário, que período, se é à noite, se é pela manhã, se eu não trabalho, se é em casa, mas como eu deparo, como eu, né, ser humano, com certeza você que está nos assistindo também, você se deparar com essa palavra aqui no versículo 8, a própria palavra de Deus, o próprio Deus falar, dizendo assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso é forte, né? Isso é forte, fortíssimo, né? Os que estão na carne, os que estão guiados, que estão vivendo nessa prática, não pode agradar a Deus. Será que você está nessa situação? Essa seria hoje a pergunta de hoje. Você que está nos assistindo. A pergunta de hoje seria: será que você está nessa situação? Aqui no versículo 9 diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Veja que a própria palavra de Deus, ela vem nos trazendo essas informações. Aqui no versículo 9, ele nos traz essa explicação dizendo: olha, mas vós, né, não estáis na carne, né? Quer dizer, você não está na carne. Faz essa pergunta, né? Porque se você estiver na carne, o Espírito de Deus não está em vós. Ou então, se você estiver fazendo essas coisas, praticando essas coisas, o Espírito de Deus não está em você. Porque a marca do Espírito de Deus que habita dentro do ser humano é o quê? É que essas coisas serão deixadas para trás, abandonadas, né? Aqui no versículo 9, olhe, a parte B do versículo termina o seguinte, dizendo o seguinte: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se alguém não tem o Espírito de Deus, né? Olhe, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia. E se o Espírito daquele que vos... Olha, versículo 11, né? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também verificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira, irmão, somos devedores não à carne, olhe, mas viver segundo a carne. Olhe, as escrituras estão me chamando a atenção aqui no versículo 12, né? O apóstolo Paulo está nos dizendo, nos chamando a minha atenção e a tua atenção com certeza, dizendo: olhe, de maneira, irmão, somos devedores à carne? Lógico que não. Né? Para que a gente agrade a Deus, não pode andar segundo a carne. Com certeza que não. Mas viver segundo a carne, que? Versículo 13. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Ponto. Olha o pagamento aí. Ó.
se nós viver segundo a carne, praticando as coisas que são, né, que são detestáveis para o próprio Deus, com certeza a sentença que nós vamos adquirir no futuro é o quê? A morte espiritual. Porque a própria palavra de Deus dizendo, aqui, ó, dizendo o seguinte aqui no versículo 13, porque se vivemos segundo a carne, morrereis, mas se é pelo Espírito, mortificai a obra do corpo e vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Olha, no versículo 14, todos. Veja que não está trazendo, ele não escolhe raça e cor, não. Coloca todas as pessoas, toda a humanidade, qualquer pessoa que quiser ser guiado pelo Espírito de Deus, né, como diz o texto bíblico aqui no versículo 14, são filhos de Deus. Versículo 15, porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estaide em temor, mas recebeste um espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abra, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha, né? No versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também. Herdeiro de Deus e herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele glorificamos e glorificamos. Ó. Com ele sejamos glorificados. Tremenda essa passagem, né? É impressionante. A própria palavra de Deus, ela vem nos trazendo essas informações para nossas vidas, nos alertando de algo que no futuro pode nos trazer consequências desagradáveis. E a própria palavra de Deus, ela vem nos alertando a respeito disso. Você, meu amigo, você, minha amiga, você que não está nos ouvindo, eu creio que não é por acaso que estou aqui. Se eu cheguei até aqui, foi porque Deus nos guiou. Deus nos trouxe. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Deus nos trouxe aqui para falar isso para o teu coração. Você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir, você que vai nos assistir, eu não sei que lugar, se é aqui no Brasil, se é em outro país, eu não sei. Mas eu creio que a palavra de Deus para trás não volta vazia. Só observe, a palavra de Deus não volta para trás vazia. Ela vai falar o teu coração, né? Aleluia, glória a Jesus. E a própria palavra de Deus, ela também nos traz essa alerta, né? Dizendo o seguinte aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9, né? Diz que não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Eu não faço essa pergunta. Agora, a partir do versículo 10, eu gostaria que você prestasse muita atenção, né? Como o versículo começa aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 10. Você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a nenhuma religião, você é nosso convidado, né, a meditar nesse versículo aqui, ó. Né? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Ó. No versículo 10. Não erreis. Ponto. Nós não podemos errar. Principalmente quando se trata das coisas eternas, das coisas de Deus. Né? Não podemos errar. Você pode errar na sua vida física aqui neste planeta, como nós somos seres humanos, somos falhos, sim. Mas quando parte para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, para as coisas eternas, nós não podemos errar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu não posso errar. Eu não posso pegar outro caminho. Não. Eu não posso seguir dois caminhos. Porque já imaginou você seguindo dois caminhos? Que lugar você vai? Quando chega num lugar, um caminho vai para a direita, outro para a esquerda e você vai ficar ali parado. Que caminho tu deve seguir? Não, meu amigo, escolha um caminho. Não escolha vários caminhos. Você já pegou? Ou então Jesus disse claramente, está registrado, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus diz lá
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, né, vai ou vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você estiver pegando outro caminho, outro atalho, né, você vai sofrer as consequências. Porque os ensinamentos da palavra de Deus estão aqui. Aqui, esse aqui é o caminho. Jesus é o caminho. Ele declarou isso. Está escrito. Tanto na Bíblia evangélica como na Bíblia católica. Se você pegar outro caminho, se chama isso de atalho. Né? Aí diz o seguinte, aqui, voltando para o texto aqui, ó, de 1 Coríntios 6, 10. Jesus, a palavra de Deus está nos chamando a atenção, dizendo, ó, não erreis, nem os devassos, nem os nem idólatra, nem os adúlteros, nem os feminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ponto. Você vê a lista? Né? O assunto é sério, meu amigo. Minha amiga, o assunto é sério. Né? A própria palavra de Deus está nos chamando a minha e a tua atenção, trazendo esse relatório. Olhe, né? Trazendo essas informações. Imaginamos que isso aqui tem mais de 2000 anos. Está sendo pregado dia e noite. Está sendo pregado na televisão, na internet, né? Em programa de TV, em todos os lugares, nas ruas. Com certeza você que está nos ouvindo, é você mesmo. Você já tem recebido um folheto na rua, na praça. A palavra de Deus sempre nos chamando a atenção, nos chamando, venha, venha. O que é que você faz? Muitas vezes você pega o folheto e amassa e joga fora. Isso será o quê para Deus? Você está pegando as informações de Deus e jogando fora, não quer. Você acha que está certo. Né? Analisa. Hoje é o dia. Hoje é dia de você pensar e repensar o que você está fazendo. Amém? Ou então a própria Escritura chega aqui no versículo 11. Olhe, e o que alguns têm sido, mas veio mas a vida, aqui no versículo 11, mas algum tem sido, ponto. Aqui se fala da minha pessoa, né? Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Veja que a própria palavra de Deus está me chamando a tua atenção e a minha atenção. Eu escuto bem, eu estou dentro. Eu não posso, também na minha caminhada, né, fechar os olhos para essa verdade. Não. Né? Veja, aqui no versículo 11, ele está dizendo aqui, e algum tem sido. Eu era, mas eu não sou mais. Olha. Mas havia sido lavado, mas havia sido santificado e havia sido justificado em nome do Senhor Jesus pelo Espírito de nosso Deus. Né? Louva a Deus por esta palavra. Né? Louva a Deus pela oportunidade, por estar aqui neste momento, nesse dia de hoje, aqui, principalmente hoje, que é dia 11/5/2025, que fique registrado perante o Senhor, que você não vai ter oportunidade de chegar diante de Deus e dizer assim, não ouviu, não teve oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Não, você não pode dizer isso. Você não vai ter essa oportunidade, não, porque você ouviu. Faltou da parte sua tomar a decisão certa. Tá vendo? Porque você, o mundo aqui fora, está lhe iludindo, está trazendo informação, achando que você vai ter sucesso fora da presença de Deus, mas não vai. Meu amigo, não vai. O mundo é enganador. A Bíblia diz que esse mundo já é do maligno. Né? Já é do maligno. O mundo já está condenado. Né? E nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. A qualquer momento nós partiremos para a glória. Né? Partiremos. E você? Já fez a escolha certa? Ou você está na dúvida? Está igual o Tomé. Podemos ficar assim,
Precisamos tomar decisões, né? A própria palavra de Deus está dizendo, chamando a minha, a tua atenção aqui a respeito aqui desse assunto, né? Aqui no versículo 10 de 1 Coríntios, capítulo 6, o que está dizendo? Não erreis. Não podemos errar nas nossas escolhas. Você pode até errar aqui neste mundo em referente ao quê? As coisas deste mundo. As escolhas que você fez neste mundo. Você pode até errar. Mas quando parte para as coisas de Deus, né, para as coisas referente ao que? A tua eternidade, a tua salvação, você não pode errar. Não pode, nós não podemos errar. Porque senão nós mesmos vamos sofrer as consequências. Aleluia. Louvado seja Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aqui eu estou apenas cumprindo o ID de Jesus. Jesus disse aqui em Lucas, aqui não, em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Jesus nos deu essa ordem. E eu aqui estou cumprindo o ID. Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. A palavra de Deus é essa. Né? Essa é a palavra de Deus. Né? Se você aceita, beleza. Se não aceita também, beleza. Mas a ordem de Deus é essa. É pregar o evangelho. Ele nos deu essa ordem para mim, para todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, que foram resgatados, né, da condenação eterna. Deus nos deu esse papel, nos deu essa ordem. E ide por todo mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Quem crê, olhe, ponto. Ele não está forçando. Observe o texto bíblico, quem não está forçando. Quem crê e for sem ser forçado, batizado será salvo. Ponto. Mas, se a pessoa não quiser, né, tomar a decisão, falou, não quero, ou então ela não crê, será que condenado? É eu que digo? A palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo. Né? Aleluia. Glória a Jesus. Para a gente terminar, quero deixar aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Quem sabe você chegue, você receba, ou né? Quem sabe você, por acaso, depare com outro evangelho que não seja esse. Olha o que a Bíblia diz a respeito dele. Ele está nos alertando também. Mas, olhe, mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além que vos já tenho anunciado, seja anátema. Ou então, se alguém, né, chegar a te falar de outra maneira, de outra forma, sem ser desta forma, seja anátema, seja amaldiçoado. E o versículo, e ainda continua, no versículo 9. Ó, assim como já vos dissemos, agora, de novo, também, vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado. Né? Veja que o assunto é sério. Se alguém, ou eu mesmo, um dia, que nunca vai chegar esse dia, né, se distanciando da palavra de Deus e falar de outra coisa, de outro evangelho, falar, não, o evangelho que eu pregava, que eu falava antigamente, não é verdade, não. É outra coisa, é desse. Não. Seja amaldiçoado, ou mesmo um anjo do céu, ele compareça diante de nós e venha falar de outro evangelho, seja amaldiçoado. É forte o negócio. Meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Né? Um feliz Dia das Mães a todas as mães. Todas. Tanto aqui no Brasil como em outros países. Né? Que Deus abençoe a todas, em nome de Jesus.
Que a paz do Senhor Jesus venha reinar sobre todos vocês. Fica na paz. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Jesus.